Obrigada, presidenta. Bom, boa tarde mais uma vez. Voltando aqui à discussão do PL do bônus da educação, venho aqui para debater novamente, dizer que no dia 6 de setembro, eu apresentei um requerimento solicitando informação para a Secretaria de Educação, solicitando informações sobre o bônus educação. Quais seriam os critérios, né? Eu recebi uma resposta vaga sobre essa questão. No dia 17 de outubro, eu reformulei esse requerimento, eu reapresentei esse requerimento, né, solicitando informações de quais seriam os critérios que a Secretaria Municipal de Educação estava discutindo sobre o pagamento do bônus educação. A Secretaria se limitou a fazer copia e cola da legislação do Fundeb, e lembrando que esse pagamento não é do bônus do Fundeb, né? Fez copia e cola de uma forma genérica. Se eu precisasse que alguém fizesse copia e cola para mim, né, eu não estaria nem ocupando o cargo de vereadora. Eu sei muito bem fazer a leitura de uma legislação. E eu não tive nenhuma resposta. Foi uma resposta genérica, né? Inclusive impedindo a minha atuação enquanto vereadora, solicitando informações para poder apresentar para a população, para o conjunto de educadores que atuam na rede municipal de educação. E aí vem falar para mim que não teve tempo. Fora os requerimentos, a vereadora Mariana Conte lembrou muito bem, não foi nenhuma nem duas vezes que nós viemos aqui ocupando espaço aqui e reivindicando, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação apresentasse os critérios, fizesse esse debate com a categoria como um todo, que ampliasse as informações para que a gente pudesse apoiar nesse debate. Solicitamos uma reunião e a Secretaria marcou a reunião, sabe para quando? Para hoje, 16 horas. Né? E nós estamos aqui, nesse momento, fazendo a votação da segunda discussão. Tivemos semana passada uma audiência pública com o secretário municipal de Finanças, que apresentou uma projeção de aumento da arrecadação em 11%. O município de Campinas vai aumentar a sua arrecadação em 11%. Ao mesmo tempo que o orçamento público aqui cresce, a folha de pagamento dos servidores cai a todo momento. Por quê? Porque existe uma ação deliberada desse governo de achatar, de precarizar, de atacar o serviço público, principalmente desmontar com uma política de arroxo aos seus trabalhadores, servidores. Então, não dá para falar que aqui, né, não tem recurso, não tem dinheiro. Não é disso que se trata. Também não se trata de falta de tempo. Se trata de uma ação deliberada do governo, né, em aplicar essa política de punir os servidores. Por isso, reafirmo aqui, a gente não quer aumentar as despesas. Ninguém está aqui pedindo para aumentar as despesas. Embora investir em educação não é despesa, é investimento. A gente sabe muito bem disso. Investir nos educadores não é despesa, né? Nós estamos falando da educação pública do nosso município. Principalmente em 2 anos que nós tivemos que enfrentar uma dificuldade pandêmica aí terrível, que atacou as nossas, né, toda a situação da educação, principalmente o coletivo da comunidade escolar como um todo, os trabalhadores e as famílias. Então, por isso, eu venho aqui dizer, eu quero refazer a minha pergunta aos vereadores dessa casa. Quero refazer novamente a pergunta que eu fiz na primeira discussão desse projeto. Eu quero refazer a pergunta. Nós vamos aqui, o prefeito Dário, né, junto com o governo e com a diretoria do STMC, está punindo quem ficou doente na pandemia. Lembrando que esse bônus de educação, no primeiro artigo fala que é uma gratificação, né, é um reconhecimento para os trabalhadores da educação que atuaram no período da pandemia. Mas nós temos um número significativo de profissionais que trabalharam na pandemia, mas também que ficaram doentes nesse período, que serão punidos
excluídos, que não vão receber. É um número grande, não é pouca coisa, gente. É um número grande de profissionais. Volto a dizer, volto a reafirmar, a refazer a pergunta. O prefeito Dário já optou em punir professor, educador que ficou doente. Nós aqui nessa casa, nós vamos reafirmar essa punição? Nós vamos votar um projeto da forma como está, sem considerar a emenda que nós apresentamos. O vereador Paulo Búfalo acabou de apresentar uma emenda aqui para nós discutirmos, né? Que eu também assino junto com o vereador. Nós vamos penalizar o educador, o professor, a monitora, por exemplo, que teve um câncer e que vai ficar fora, que não vai receber esse bônus educação. É isso que nós estamos tomando a decisão. Volto a dizer, nós votaremos favorável ao projeto, porque ele tenta minimamente, tenta resolver uma questão de desgaste muito grande. Nós estamos com uma categoria que está com o salário arrochado, enfrenta tamanha precarização. Mas a gente tem que considerar o todo da categoria. A gente não pode considerar, ninguém escolhe ter câncer, ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ter que cuidar de um filho PCD. O filho, ele é deficiente, precisa dessa mãe. A educação, por exemplo, é uma categoria que ela é ocupada majoritariamente por mulheres. Quem ainda cuida das crianças, dos doentes, dos idosos, nas famílias, são as mulheres. A gente vai estar penalizando essas mulheres. É disso que a gente está falando, vereadores. A secretaria teve tempo, sim, de discutir critérios mais justos. Teve tempo, mas não quis debater conosco. Ficou a todo momento ali inventando elementos, tentando fugir do debate, para chegar hoje, 17 de novembro, apresentar esse projeto no afogadilho, né? A gente tem que votar esse projeto dessa forma. Então nós vereadores, nós temos autonomia, nós temos mandato, né? A todos aqui, eu tenho certeza que teve vereador, que teve servidor público, que votou. Lógico, aqui, muitos aqui têm uma relação muito próxima com os servidores, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui receberam votos de servidores e receberam votos de profissionais da educação. E todos nós aqui acompanhamos de forma muito, muito de perto o que foi a pandemia. Então, não justifica a gente aqui votar, né, ratificando esse erro. Não justifica aqui. Por isso eu peço aqui aos vereadores dessa casa que a gente possa aprovar a emenda apresentada aqui por nós, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa minimamente corrigir esse ato de injustiça que está sendo apresentado aqui nessa casa. Não é possível que a gente não tenha essa sensibilidade, né? Estou falando de monitores que ganham até 3 salários mínimos, não é muito mais que isso. O salário hoje do servidor público, da ampla maioria, que é da educação e saúde, em comparação com o setor privado, está muito abaixo. Foi-se o tempo que o servidor tinha uma média salarial acima da iniciativa privada. Foi-se o tempo. É só pegar qualquer instituto que pesquisa e que faz esses cálculos. Nós estamos falando de profissionais da educação, estamos falando de pessoas que muitas vezes tiveram que enfrentar nessa situação, nesse período pandêmico, desemprego do marido, desemprego de filho, e que tiveram que sozinhos suportar a situação de crise econômica que esse país atravessa. O número de endividamento das famílias e dos servidores é altíssimo. Por isso eu apelo aqui a essa casa, eu apelo a esses vereadores que estão aqui, que vamos votar favorável à emenda que nós apresentamos. Vamos tentar minimamente corrigir. Ninguém está pedindo para se ampliar aqui as despesas. Mas, mesmo assim, volto a dizer, a situação econômica da prefeitura está indo muito bem, obrigada. Só falta esse governo ter um pouco mais de dignidade e fazer justiça para o coletivo de educadores do nosso município. Obrigada, presidenta.
Obrigada, vereadora